Muito bem. Estamos juntos novamente e aqui no capítulo 6, aspectos psicológicos e emocionais dos dragões. Já deu para perceber que eu estou falando do livro Os Dragões. Um diamante no lodo não deixa de ser diamante. De Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Maria Modesto Cravo, daremos continuidade aos estudos da obra Os Dragões. O Céu e o Inferno, capítulo 7, artigo 16. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Bom, o arrependimento demonstra que a pessoa mudou de rumo, não faz mais aquilo. Então, arrependeu, pendeu para outro lado. A expiação, não no sentido de castigo, mas no sentido da pessoa viver aquela situação que ela proporcionou. Por exemplo, a pessoa... pegar um exemplo. Uma vez nós estávamos num trabalho de mesa branca, há muitos anos, e uns espíritos que haviam falecido com sérios tipos de cânceres e continuavam arrastando esses cânceres no plano espiritual. Foi mostrado para eles que assim eles passaram nas suas últimas encarnações, porque numa outra encarnação eles ganharam muito dinheiro adoecendo alimentos, inclusive com agrotóxicos. E passavam esse alimento para as pessoas, ganhavam dinheiro, rios de dinheiro. E depois, numa outra encarnação, eles gastaram o que não tinham até na doença, aquilo que ganharam numa outra. Ah, mas não é justo, porque não, mas a vida é uma continuidade. Pode não ser justo segundo o nosso entendimento, mas no entendimento da lei maior é justo sim. Então, o que foi mostrado? Que esses espíritos reencarnariam numa próxima encarnação, na área da saúde, para trabalhar na área da saúde, teriam essa oportunidade, exatamente para viverem próximos o drama das famílias e das pessoas que lutam contra o câncer e remar contra a maré, tentando ajudar essas pessoas a superar essas batalhas. Então isso é uma forma de expiação. Entendeu? Ah, mas ter o câncer no seu próprio corpo também foi uma forma de expiação. É uma etapa da expiação, mas não é ela como um todo, tá? Não é ela como um todo. A expiação ela precisa ter um viés útil. Só o sofrimento não purifica ninguém, nem liberta. A expiação ela tem que vir junto da reparação. Ela tem que vir junto da... É como se você tivesse a oportunidade de indenizar o mundo, a vida, o universo, a natureza, as pessoas. Indenizar com atitudes, na maioria das vezes, o mal que você causou. Porque o mal causado ao outro é um mal causado a si também. Não tem como você fazer o mal ao outro sem estar fazendo a si, porque o mal para chegar no outro antes passa por você. Assim como o bem que você deseja ao outro antes passa por você. Quando você fala com uma pessoa, vai com Deus, olha, vai dar tudo certo. Aquele bem está passando por você também. Você está se beneficiando em abençoar o outro. Assim como você está se amaldiçoando ao malfazejar, se é que existe essa palavra, o seu próximo. Bom, vamos continuar aqui. Tem um trecho na página 138, lá no penúltimo parágrafo, que fala assim: as atividades daquela noite abençoada encerraram-se. Antes de regressar ao corpo, roguei ao senhor Eurípides dispensasse carinho e atenção ao caso de Matias. Matias era um rapaz que causava bastante problema lá dentro do contexto do livro, vocês vão ver. A princípio um obsediado, depois se tornou obsessor, depois passou para o lado do bem. Dispondo-me igualmente para quaisquer contribuições que pudessem auxiliá-lo na recuperação. Despertei na matéria com a mente repleta de recordações e sentimentos. Matias não saía da minha tela mental. Uma saudade inexplicável corroía meu coração. Naquele dia, muitas vezes, brotavam imagens mentais da França, da outra encarnação que a pessoa teve. Outras cenas assustadoras de regiões espirituais estampavam em minha retina psíquica como se fossem lembranças de locais conhecidos. Ao retornar às minhas atividades diárias no sanatório, disse a pessoa, logo cedo fui interrogada por Inácio, que sempre se mostrava curioso com as questões da alma.
Muitas vezes a pessoa, ao sair do corpo, ela vai para um lugar de aprendizado e também de tratamento. É sempre importante quando você vai dormir, senta na sua cama ou mesmo em pé, não reza dormindo não reza deitado não, que você pode adormecer. Nossos benfeitores sempre orientam, não reze deitado. Sentado ou em pé, você faz a seguinte oração: Deus, em vossas mãos entrego meu espírito para o estudo, trabalho, missão e tratamento que se fizerem necessários. Amém. Se quiser, na sequência, fazer uma outra oração, Ave Maria, um Pai Nosso, fica a seu critério. Se não, simplesmente porque estudo, trabalho, missão e tratamento é o que seu espírito vai fazer quando sai do corpo. É o que de útil ele pode fazer. Se não for nada disso, ele vai ficar vagando por aí, vai ser uma perda de tempo total. Tá bom? Bom, continuando aqui no capítulo 6 ainda, página 155. As dores são sintomas de doenças já inexistentes. Matias colhe os frutos de sua própria plantação. O espírito, quando chega a esse patamar, certamente já vem adotando condutas milenares que constituem no tempo a causa real de semelhante efeito. Em seu inconsciente está o mapa de provas e vivências que ele compete a seguir. A culpa é a raiz da doença. O remorso é a zona mental de estacionamento na doença. E o arrependimento é o único caminho viável de recuperação, sem, contudo, eximir o ser espiritual de experimentar as dores que resultam de suas loucuras de outrora. O ponto de equilíbrio da mente em estado de arrependimento é o trabalho de reparação que lhe trará alívio e tonificará suas engrenagens sutis no corpo mental para irradiar a luz da fé. Esse alimento essencial, sem o qual ele não teria como se sustentar na caminhada da sanidade e na conquista da lucidez. Isso tudo já está dentro do próprio espírito. Nós, enquanto centelha de luz, já trazemos conosco essa possibilidade de restauração. Tá? Não é nenhuma coisa mágica, nem estapafúrdia. Uma parte do livro, lá na página 156, ainda no capítulo em questão, diz assim: Matias estaria interessado em alguma mudança? E alguém fala assim: Matias está arrependido, cansado de si mesmo. Esse cansaço da alma é o estopim do retorno do filho pródigo. Quando ocorre, queremos algo novo, desejamos sinceramente novos caminhos. Pelo menos a meu ver, ele não demonstra isso, disse outra pessoa. Quando queremos mudar verdadeiramente, no princípio, nem nós próprios sabemos o que ocorre. Há uma fase mais ou menos longa de tristeza dilacerante e confusão nas intenções. Não queremos ser mais quem éramos, contudo não sabemos quem queremos ser, ou como vamos ser quem queremos. Matias está no clímax dessa situação. E depois de 5 séculos seguidos de arrependimento vazio. De arrependimento vazio, hein? Aí alguém pergunta aqui, arrependimento vazio? Aquele que nada se faz para ir adiante e refazer caminhos. Puro remorso. Por isso, um preparo sólido antes do retorno ao corpo será necessário. Uma missão aguarda Matias. O trabalho de reparação será sua fonte de saúde. Tá? E aí na página 157, no 6º parágrafo, diz assim: Inácio pegou o exemplar e leu, do livro Céu e Inferno. E dizia: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação, coisas que já falamos aqui. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os traços de expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. E aí eles estavam estudando lá nessa reunião o Livro dos Espíritos, na questão 1000, e tem uma parte que diz assim: veja essa frase, alguém diz lá: só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem, nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Para que a expiação alcance o patamar de fator educativo da alma, é imperioso que a dor seja mãe de habilidades, caminho para virtudes futuras. Sofrer por sofrer não basta. Matias tem muitas conquistas adormecidas que poderão servir de saltos evolutivos para sua caminhada e muitas outras pessoas. Mas por que quando eu estou quase chegando lá, eu entro para um grupo, esse grupo me ajuda, eu cheguei lá assim totalmente perdido, hoje encontro-me equilibrado, encontro-me bem, consegui coisas boas na vida,
tenho paz, perdoei todas as pessoas, estou vivendo bem e lá na frente me acontece uma coisa que me faz sentir raiva de novo, mágoa de novo, ódio de novo. Então, lá vai, lá vai. Página 165, terceiro parágrafo diz: as falanges que se organizam no mal dispõem de fartos conhecimentos sobre a alma. Verdadeiras universidades são implementadas para a preparação dos seus componentes. Entre os temas que versam, os legionários, lá os seres do mal, desenvolveram recursos tecnológicos para medirem a culpa e o arrependimento em nível laboratorial. Não só por atitudes que denunciam tais sentimentos, os dragões aprenderam a mensurar tais estados psíquicos em escalas mais complexas e fiéis. Então eles sabem exatamente o ponto fraco de te atingir, até que ponto a sua fé, a sua dedicação, a sua autoconfiança naquilo que você escolheu realmente estão firmes. Eles sabem exatamente que fase da sua vida você vai passar, que você vai ficar ali entre a descrença e a crença. E basta um empurrãozinho na parte da descrença, lá no seu inconsciente, que o dominó que cair derruba os outros dominós. Por isso o grupo é importante, para um levantar o outro. Um levantar o outro. Isso é importante. E aqui fala até de pessoas que morreram assim bem decepcionadas consigo. Espíritos que vivem, né, hoje aprisionados em vales assim das sombras, porque não souberam lidar bem com o seu lado espiritual e acabaram resvalando, tanto na falta da prática do perdão, na falta da caridade, da solidariedade, inclusive a caridade para consigo mesmo. Porque o auto-amor é uma das energias mais poderosas de autodefesa perante o mundo das sombras. Se você tem um auto-amor, dificilmente um obsessor vai destruir a sua vida. Aqui na página 166 tem uma parte interessante no primeiro parágrafo. As prisões estão localizadas no Vale do Poder, periferia ampla da Cidade do Poder, nas quais existem calabouços, grotas, lagos de enxofre, lagos de gelo, salas de tortura, cemitérios de gaveta dos vibriões, paredões de penitenciária, corredores da morte, tribunais de inquisição, pântanos das escórias e tantos outros lugares de horror e crueldade que fizeram Dante Alighieri narrar no canto 22 o inferno na Divina Comédia. Chegamos ao fundo do universo. Depois de descer um pouco mais abaixo do ponto onde o gigante havia nos deixado, eu ainda olhava admirado para o altíssimo muro, quando ouvi meu mestre falar: olha para baixo e toma cuidado para não pisar nas cabeças dos pobres sofredores. O Dante Alighieri, aquele filósofo, pensador e escritor, era um médium. E em seus desdobramentos, ele chegou a visitar alguns umbrais e escreveu aquele livro, O Inferno, que na verdade era uma obra muito mais mediúnica do que literária ou filosófica. Vamos agora ouvir uma mensagem da preta velha, vovó Vera Lúcia, tá bom? De Angola, quem vem de longe é Pai Jacinto de Angola. Quem vem de longe é Mãe Maria de Angola. Quem vem de longe é Mãe Maria de Angola. Os seus cabelos brancos encaracolados têm a brancura da pureza e da alegria. São abençoados pelo Filho de Maria. São abençoados pelo Filho de Maria. Salve, meus filhos. Abençoado seja em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus filhos, as dificuldades, elas vêm mesmo com a roupagem das provações, para que vá se um ser no laboratório das relações humanas possa se permitir drenar, curar a ferida da mágoa do seu coração. Quantas vezes vai se um ser não desencarnou com ódio, com mágoa, com rancor? No plano espiritual não quis nem ver as caras das pessoas que te causavam essas sensações. E vai-me ser reencarnou ainda com essa coisa no coração. Nega não está dizendo que vai ser uma pessoa má, não. Vai ser uma pessoa ruim, não. A nega só está dizendo que vai ser uma pessoa esquecida do ser. Esquecida do ser. Porque quando vai ser, esquece de perdoar. Quando vai ser, adia a regeneração libertadora em Cristo.
Vassuncê não está permitindo que o sol da vida, o sol da paz, o sol do amor, desfaça as nuvens preta, que desvitaliza a voz mecê. É imperioso compreender que os impulsos pode botar para cima, mas também pode botar para baixo. É uma faca de dois gumes. Só a compreensão, o discernimento vai permitir que Vassuncê se livre dessa incapacidade de perdoar e de se perdoar também. E quando o perdão não se instala no coração, vem o desânimo, vem o desespero, meus filhos. Mas graças ao sentimento paternal e maternal de Deus, com as forças de Nossa Senhora, nós conseguimos, pela oração, acalentar a dor da mágoa, que também é uma dor, da falta de perdão. Que Deus nos dê a orientação e a proteção para que a harmonia, a sabedoria e o amor de Deus possa alicerçar nossa vida interior e nossas atitudes exterior em relação ao nosso próximo. E que assim Deus nos abençoe. Amém, meus filhos. Que Deus esteja conosco nessa caminhada de luz. Quando precisar, me chame. Adeus, filhos de fé. Quando precisar, me chame. Zambi me trouxe, Zambi vai me levar. Zambi vai me levar. Agradeça a tua querida de bico e feito gongar. Adeus, filhos de fé, do precisar me chame. Adeus, filhos de fé.